Boa tarde a você que acompanha o NT Sul todos os dias aqui pela sua TV Novo Tempo. Eu recebo a presença do Dr. Humberto Carvalho de Matos, cirurgião oncológico do HCB. Doutor, queria te agradecer pela visita aqui ao NT Sul para tratarmos de um assunto tão importante como é o câncer de próstata. Boa tarde a todos. É uma grande satisfação a gente poder disponibilizar algumas informações nesse mês de novembro, né, que é um Novembro Azul destinado à prevenção do câncer de próstata e principalmente uma avaliação, uma reflexão sobre a saúde do homem. Também uma oportunidade para que cada um possa, né, fazer os seus exames de rotina e, claro, com ênfase no câncer de próstata, que é o principal câncer, o mais incidente no homem. Doutor, o Novembro Azul, ele na verdade é um estímulo, né, para que as pessoas tenham a possibilidade e a oportunidade também de acabar obtendo mais informações com relação a um assunto tão importante que é a prevenção. Lhe pergunto, a prevenção ainda é o meio mais eficaz contra essa doença? Exatamente. A gente divide basicamente em prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção primária seria que a gente possa se afastar daquelas situações onde aumentam o risco de câncer, né? Por exemplo, o hábito de fumar. E a prevenção secundária, que seriam os exames preventivos, que aí é onde a gente enfatiza na questão do Novembro Azul, né, os exames com prevenção com relação ao principal câncer do homem, né, que é o câncer de próstata. O câncer de próstata hoje a gente tem uma estimativa que é bianual, realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, saiu a de 2014, 2015, agora o ano que vem sai de 2016, aonde a gente tem lá bem documentado que a incidência para o Brasil nos anos de 2014 e 15 é de 70 mil novos casos, em torno de 100 a 105 casos por cada 100 mil habitantes. Se a gente puxar para a nossa região, que é a região que o Centro Regional de Oncologia atende, que é a 8ª Coordenadoria de Saúde, que dá ao redor de 200 mil habitantes, a gente tem então na nossa região, provavelmente deveria diagnosticar em torno de 200 casos ano de câncer de próstata. Não se faz esse diagnóstico total, muito em função da dificuldade que a gente nota, né, das pessoas em procurar o atendimento, além de todos os entraves que ocorrem com a questão de saúde pública, que é bem, né, tudo bem sabido por todos, né? O número de 200 pacientes, a gente sabe, nesse caso, que quanto antes se descobrir, maior é a eficiência no tratamento. Esse número, vamos pegar um número de 200 casos, né, aproximados aqui em Cachoeira do Sul, assusta ou ele, de certa forma, está dentro dos padrões do estado do Rio Grande do Sul? Assusta no primeiro momento pelo peso que tem, né? Se a gente pensar em 200 casos nesse período na nossa população, assusta, né? Mas está dentro de uma estimativa do INCA. E a gente sabe que a estimativa, na nossa realidade, ela não é totalmente exata em função, a gente ainda tem uma grande dificuldade na notificação de casos. Tem muitos casos subnotificados, né, que ficam sem notificação. Mas realmente é um número que chama bastante atenção, é um número expressivo, num tumor onde a gente sabe que tem que se ter uma intervenção precoce. Não só no câncer de próstata, mas no câncer de próstata, por exemplo, que os trabalhos mostram, é que 90% dos casos, quando diagnosticados no estágio inicial, podem ser curados. Né? Então é aí que a gente chama atenção para a prevenção. Doutor, 200 casos. Aproximadamente aí 90%, né, de condição de se curar, de se reverter uma doença. Isso, como é que está esse balanço aqui em Cachoeira do Sul? E a gente vem para a nossa realidade. Quando eu falo nossa realidade, não é uma realidade somente de Cachoeira, eu falo nossa realidade de Brasil, de atendimento SUS Brasil. Os nossos pacientes no Centro de Oncologia, pela nossa experiência, eles chegam com os tumores em estadios de intermediários para avançados. É uma pequena porcentagem dos pacientes que chegam a consultar com tumores iniciais. O que a gente tem, e aí não falo só no câncer de próstata, eu falo nos outros tumores, a maioria chega em estadio 3. Os tumores a gente divide em estadiamento 1, 2, 3 e 4, mas os tumores de estadio 3, a chance de cura cai muito, para 30%, 40%. Enquanto os de estadiamento 1, a maioria deles em torno de 90%. Então a gente não vê essa realidade de tumores iniciais no nosso centro.
Eu estou conversando no NT Sul de hoje com o Dr. Humberto Carvalho de Matos, cirurgião oncológico do HCB aqui de Cachoeira do Sul, de um assunto tão importante e um assunto do cotidiano de todos nós homens. Assim como nós tivemos o Outubro Rosa, nós temos o Novembro Azul, que realmente visa estimular, né, a prevenção contra o câncer. Se você que assiste o NT Sul tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta, você pode encaminhar pelas nossas redes sociais. Pode ser pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, ou pelo WhatsApp, código de área 51 9917 0018, que nós estaremos encaminhando então essas dúvidas, essas perguntas ao doutor Humberto. Doutor, um assunto que entre os homens é uma realidade muito comum, é a questão do preconceito de se fazer esse exame. Como é que é essa questão? A gente comenta que em relação ao câncer, de maneira geral, já existe um preconceito da palavra câncer, né? E quando se fala com prevenção ao câncer de próstata e quando se fala com diagnóstico, que é basicamente o somatório do PSA, que é o exame que se faz no sangue, juntamente com o toque retal, existe um grande preconceito ao redor disso, né? Mas cada vez a gente tem que divulgar. Eu acho que a divulgação, que os meios de comunicação são um fator fundamental nesta campanha que se faz com relação à prevenção, porque é desmistificar, né, e fazer com que o homem entenda que ao ser examinado ele não vai se tornar mais homem ou menos homem, né? E nem vai virar motivo para que isso torne um assunto a ser comentado, porque ele está fazendo o papel dele com relação à prevenção. Eu acho que hoje, no mundo, com o conhecimento que a gente tem, com a disponibilidade de informações, cada paciente, cada ser individual deve fazer os seus exames de rotina para saber que a parte dele está sendo feita. Porque depois que passou o tempo, aonde a gente vai negligenciando essas etapas, fica difícil de voltar atrás. É muito difícil de reverter um paciente com uma doença avançada para um controle. Então, a prevenção é o grande caminho. E quando eu falo em prevenção, as pessoas às vezes dizem, mas pelo sistema de saúde a prevenção, eu não consigo fazer o exame tão rápido, demora algum tempo. Mas quando a gente fala em prevenção, é um exame que não é de urgência. Sim. Por exemplo, um exame que deve ser feito anualmente, pode demorar a consulta algum tempo. A pessoa tem que se organizar. Tudo vai de uma programação. Uma programação, se demora 4 meses a consulta, 4 meses antes de fazer um ano que eu consultei, eu tenho que agendar minha consulta novamente. O que as pessoas têm dificuldade é que surge um sintoma importante e aí realmente tem dificuldade do sistema absorver e conseguir marcar uma consulta precoce. Então tem que antecipar, tem que se organizar também. Sim. Doutor, para a gente terminar, fala-se muito do exame de sangue e do toque retal. Como é que é a eficiência de cada exame e se para se fazer um exame preventivo, né? Quando que um tem que ser feito e quando que o outro tem que ser feito? Basicamente assim, então para a gente primeiro organizar a questão da idade, né, que é um fator fundamental, a gente sabe hoje, isso é orientação da Sociedade de Cancerologia, da Sociedade de Cancerologia Cirúrgica, com a qual eu pertenço, da Sociedade de Urologia. Pacientes acima de 45 anos devem fazer o exame. Quais pacientes? Pacientes da raça negra, que é um dos fatores de risco importante para o câncer de próstata, assim como pacientes que têm história familiar de câncer de próstata, aos 45 anos. Pacientes que não têm história familiar, que não têm sintoma e que não são da raça negra, acima dos 50 anos. Relação PSA versus toque retal. Os trabalhos mostram que o paciente que faz somente PSA, o médico pode estar deixando de rastrear em torno de 30% de tumores iniciais. Puxa. Nos pacientes que fazem o somatório de PSA mais toque retal, a chance de não pegar um tumor é de 8%. Diminui bastante isso. Por quê? Porque os tumores iniciais que podem ser tocados, às vezes não têm um aumento expressivo do PSA. Então, o toque retal, pela próstata ser um órgão fácil de ser acessado ao exame através do ânus, pelo reto, o médico consegue detectar alterações, nodulações, que podem ser diagnosticadas mais precoce e às vezes sem aumentar o PSA. Então, o padrão ouro para o diagnóstico precoce do câncer de próstata é o somatório PSA, que é o exame de sangue, mais toque retal. Tá certo. Doutor, eu queria te agradecer. Com certeza outras oportunidades vão surgir para a gente
conversar sobre esse assunto, que é um mal que infelizmente assola a humanidade, mas o caminho é a prevenção, né? Para se buscar uma qualidade de vida, nada melhor do que se prevenir. E fica a nossa dica aí para que você, homem, você tenha esse mês especial para despertar em você a oportunidade e a condição de você também ter a oportunidade de fazer os seus exames, de ter uma rotina médica que lhe dê uma qualidade de vida maior. Doutor, queria te agradecer, as portas do NT Sul estão sempre abertas. Agradecemos a oportunidade, enfatizamos o teu convite, eu acho que esse mês é um mês importante para reflexão, para que as pessoas procurem atendimento e nos colocamos sempre à disposição para esclarecimentos e para poder trazer alguma informação e auxílio à população em geral. Fica a dica aí para todos os homens.